não chegou a estralar, sabe? Porque todo mundo fala, não estralou e tal, e todo mundo tentando me colocar pra cima, tentando... O time dos caras era Lucas Lima, Marcos Leonardo, Ângelo, só os moleques. Aí que o Gui Mendes, um amigo meu, chegou em mim e falou, cara, esse aí é a galinha de ouro dos caras. Aí a gente olha os caras meio que comemorando já, né? Rindo e tal, brincando. Aí a gente já ficou meio assim, e a partida ficou paralisada 1 hora. Ah, acredito, não é possível, né? Não é possível que ela vai torcer pro Goiás, né? Essa hora. Fala, meu querido! E aí, beleza? Como é que você tá? Bom, tranquilo? Bom? Na paz? Joãozinho, quando tu entra no carro, ali ó, já estamos online. Tá gravando. Já estamos gravando. Porque o De Carona de hoje é mais que especial. Estou com ele, o zagueirão, o xerifão, atualmente jogador de Santo André, certo? Exatamente. João Afonso Neto. É isso? Isso mesmo. Você tá preparado pra resenha? Tamo aí, né? Pronto pra Vamos resenhar? resenhar um pouco. Porra, você gosta? Um pouco. Um pouquinho só? Você no grupo, assim, numa escala de 0 a 10, tu gosta quanto da resenha? Eu resenho um 7/10 ali. Que isso, achei que era mais. É por aí. Por aí? Por aí. Irmãozinho. A gente tem um grupo aí, dá pra resenhar um pouco mais. Pô, não, me fala, quem são as pérolas do grupo? As pérolas é eu, João Lucas, Barbosa e Bandeira. Caralho, que quarteto. Esse grupo aí. Pô, é verdade, eles vieram recentemente visitar o Bernardinho. Foi. Quando eles estão aí, sempre a gente marca alguma coisa. Algum almoço, algum jantar aí com a digníssima, né? Tá todo mundo casado. É verdade. Aí a gente marca aquele jantar. Antes da gente falar um pouco desse atual momento da sua carreira, vamos falar um pouco do teu passado, da tua origem. Você é daqui de Goiânia? Sou daqui de Goiânia. Nasci aqui em Goiânia. Aprontou muito aqui? Onde você aprontou aqui em Goiânia? Não, sou quietinho. Você é quietinho? Sou quietinho. Mas você era quietinho? Era quietinho desde o início, né? Mas quando você era moleque, não aprontava nem na escola? Não, na escola aí era um pouco custoso, né? Mas aí vai crescendo, vai ficando mais maduro. Irmão, no futebol, tu começou onde? Você fez escolinha? Eu comecei com 6 anos de idade, né? Aí eu comecei no Goiás. Aí passei por alguns projetos aí. Aqui em Goiânia tinha aquele Flamenguinho, aí depois foi Fluminense. Foi quando o Bandeira e o Thiago Belém me chamaram para fazer um teste na Aparecidense. Era sub-17, sub-20, que era o treinador, era o Romerito. Aí eu fui fazer o teste na Aparecidense e passei na primeira semana lá. Aí eu lembro até que meus documentos não tinham ficado prontos pro jogo contra o Goiás, que ia ser a minha estreia. Aí eu até tinha ficado puto. Só que aí acabamos que perdemos o jogo, até agradeci por não ter ido pro jogo. Ou não, né? Porque vai que se você jogasse, a isso. história seria outra. Mas aí, depois desse jogo, eu estreiei contra a Aparecida. Foi quando, na minha estreia, eles me subiram profissional. Que o treinador era até o Everton Goiano. O Everton tava assistindo o jogo e comunicou ao Romerito que no outro dia eu apresentasse no profissional. Aí depois disso, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Foi onde entrou a Avitrix, a empresa, o Rafael Brandino, me levou pro Ituano. Aí, depois disso... Desandou. Foi só bênção. Foi só melhorando. Isso. É tipo assim, você tava com quantos anos na Aparecidense? Você chegou 17 anos. 17 foi foi o ano que eu subi. Foi o ano que eu subi, com 17 anos. E aí tu foi pro Ituano pra jogar o Sub-20. Exatamente, só que aí ele acabou rolando algumas coisas lá que eles não queriam me liberar. Meu contrato não era profissional, né, na Aparecidense. Eles me subiram, só que não fizeram meu contrato profissional. Aí eu fui pro Ituano, acabei perdendo o Paulista, porque eles ficaram me travando aqui. Aí meu ex-empresário foi e negociou a porcentagem lá com a Aparecidense. Aí foi liberado, só que aí não dava mais pra eu pegar o Paulista. Então eu ficava só treinando. No outro ano que eu joguei o Paulista. Quando você foi pra Itu, você foi morando sozinho? Fui morando. Você ficou em alojamento? Eu fiquei lá na casa junto com os meninos. Aí foi que eu me aproximei mais do João Lucas, né? Ah, então você chegou a jogar com o JL? Já, joguei com o João. E assim, quando tu foi, a princípio, pra morar lá no alojamento, tu passou muita dificuldade? Como é que foi esse primeiro momento seu de morar longe de casa? Não, até que não, porque eu sou um cara que faço amizade assim, fácil, né? Aí eu já conheci o João antes e eu já conhecia ele. E a gente era do mesmo empresário, né? Então que acabou que facilitou as coisas lá e morava todo mundo ali do Sub-20, a maioria morava numa casa grande lá, cheia de quarto. Aí a resenha era monstra lá.
Aí tu subiu o teu nível de 7 na escala pra 10. Por aí, foi isso mesmo. Irmão, esse ano tu chegou a voltar lá pro São Paulo pra jogar no Santo André. Mas assim, você já tinha a experiência de ter jogado lá na base. É diferente jogar um campeonato paulista? Mesmo que no sub-20? Totalmente diferente, né? A qualidade é outra, a estrutura é outra, é outro campeonato. Se Deus quiser, depois que eu me recuperar, fizer minha cirurgia e me recuperar, pretendo voltar pro cenário lá, né? Porque lá é uma vitrine gigante e, querendo ou não, lá quando você joga bem, aparece muita coisa pra você, como tava aparecendo pra mim agora. Só que aí veio a infelicidade da minha lesão. Pô, vamos falar dessa lesão, mas assim, ainda falando dessa época sua de Ituano, qual que era o time mais embaçado de jogar contra lá? Cara, a gente tinha... Não falo assim o jogo mais difícil, eu falo pela rivalidade que a gente tinha lá, era o DB, o Desportivo Brasil. Sim. Sempre tinha uma rivalidade ali entre Ituano e DB na base. Aí quando era até amistoso assim, eu cantava dentro de campo, era. E dos caras que tu marcou lá, quem foi o cara mais embaçado? Cara, Você fala assim, caralho, tipo assim, não precisa ser um cara que hoje tá despontando, mas um que também te enchia o saco. Cara, tem uma resenha aqui. Eu cheguei e não podia jogar o Paulista, né? Aí no meu primeiro treino, eles me colocaram pra treinar com o profissional. E eu não conhecia ninguém. Cheguei no primeiro treino lá, aí o Martinelli tava lá, né? Meu primeiro treino, a gente era um alemão. Aí ele tava no outro time. Aí o alemão tem aquela... É um jogo, né? Que são 3 times. Aí você não pode, o time que tá marcando no meio, não pode deixar o time passar do meio de campo pra atacar a outra equipe. Do outro lado, não né? Troca. Isso. Moço, ele pegou uma bola e deu uma adiantada. Só que eu achei que eu ia chegar. Aí ele foi, quando eu fui dar o bote, ele deu só um biquinho, moço. Aí eu fui e peguei o tornozelo dele. Isso no meu primeiro treino. Caralho. Profissional. Rapaz, eu não sabia quem era ele. E ele já era. O pai ele já tava vendido. Não, essa época não. Mas já era o cara do Ituano. Aí eu fui dar uma pegada nele, né? Moço, todo mundo começou a me xingar. E eu sem entender, eu falei, mas é lance normal de treino, né? Ele deu uma adiantada, eu peguei só o pé dele, só o tornozelo. Aí que o Gui Mendes, um amigo meu, chegou em mim e falou, cara, esse aí é a galinha de ouro dos caras. Cuidado, falei, mas machucar. eu não sabia, né? Moço, quando eu dei uma pegada nele, o preparador de goleiro, preparador físico, tudo começou a me xingar. Como é que sobe um moleque desse da base, não sei o que, olha o que esse cara tá fazendo e tal. Aí eu já fiquei meio assim, né? Meu primeiro treino, eu falei, caraca, o que eu fiz? Moleque. Mas aí, depois disso, ele é muito tranquilo, ele é muito... Fez as pazes com ele? Ele é de boa, na dele. Humilde, cara humilde. Tu imaginava, tipo assim, vendo o cara jogar mesmo assim, no treino, você fala assim, mano, esse cara é nível Liga dos Campeões. Cara, ele é diferenciado mesmo. Nessa época, ele jogou o Paulista, aí ele jogava o 20, ele jogava mais no profissional do que na base, né? Só quando precisava dele na base, aí os caras desciam ele. Quando, acho que foi o Paulista que ele destacou, aí ele já foi vendido mesmo. Ele jogou a Copa São Paulo, já tinha uns interesses, tinha fechado tinha interesse em alguns clubes. Aí no Paulista, acho que ele foi revelação, não sei a premiação dele direito. Aí foi quando os caras já fechou com o Arsenal, fechou valores e tudo mais. Mas ele era diferenciado mesmo. Pô, e falando do João, por que tu não seguiu lá no Ituano? O que aconteceu que você acabou indo pro Real Brasília depois? Foi assim, eu tinha 3 anos de contrato no Ituano. Fiquei lá só 8 meses, né? Eu jogando titular lá no Paulista. Aí após o jogo contra o Oeste, se não me engano, terceira rodada do Paulista. Eu titular, ele tava jogando bem. Aí o meu empresário me liga. Ó, João, vai trocar a diretoria e tudo mais. E os caras falaram que é pra você ir pro banco. Aí eu fiquei sem entender, né? Aí ele falou assim, você prefere ficar no banco? E ele tava investindo em um time lá de Brasília, que é o Real Brasília. Ele tava investindo lá. Você prefere ficar no banco aqui? Ou você prefere ir embora lá pro time que eu tô investindo? E lá você dá continuidade dar sequência na sua carreira. Aí eu, menino, né, falei assim, cara, como é que eu vou pro banco? Eu tô jogando bem. Isso aí era coisa de jogada de empresário dos caras lá, né? Aí eu falei assim, cara, eu quero jogar. Aí acabou que rescindiu lá. Aí eu fui pra Brasília. Aí foi onde eu fui pro Real Brasília, joguei o Sub-20, joguei a Copa São Paulo. Pô, excelente Copa São Paulo, tá? Isso, e aí eu subi profissional. E falando da copinha sua pelo Real Brasília,
aquela que vocês estavam só num grupo que tinha Grêmio, Juventus e União Mogi. É isso mesmo. Vocês praticamente eram os azarões do grupo. Exatamente. Que era, acho que se não me engano, foi a segunda participação do Real Brasília na Copa São Paulo. Aí, pra você ver, pô, aquele time era muito embaçado. E como que foi pra você também a experiência de jogar uma copinha? Tipo, que é uma competição que tem que estar no currículo do jogador. E eu acredito que todo menino que tá começando, que quer seguir a carreira, quer jogar uma Copa São Paulo. É uma experiência única que, cara, foi bom demais. Pelo jeito que foi, sabe? A gente como você falou, a gente era o azarão do grupo, né? Pegamos o primeiro jogo, a gente perdeu pro Grêmio de 2 ou 3-1, senão, mas o time dos caras era uma máquina, né? Todos ali que jogaram, vingaram. Aí perdemos o primeiro jogo, aí ganhamos o segundo e fomos pro último jogo e precisava ganhar de todo jeito pra classificar. E foi um jogo que, tipo assim, a gente sai perdendo, aí cai um dilúvio, moço, de água. Cara, e lá em São Paulo não chove em janeiro, né? Aí cai um dilúvio que, tipo assim, a gente foi pro vestiário, não dava nem pra voltar pro campo, porque tava alagado. Aí quando a gente desceu pro vestiário, os caras estavam ganhando de 1-0. Aí a gente olha os caras meio que comemorando já, né? Rindo, tava brincando. Aí a gente já ficou meio assim, e a partida ficou paralisada 1 hora. Caralho. 1 hora, porque não acabava a chuva, tanto que já E a drenagem não existia, né? Não, mas tava impossível também. Podia ser a melhor drenagem possível ali. Já tava vendo de remarcar pro próximo dia. Caralho, é. Só que a gente querendo jogar, a gente deu a volta no estádio, nem passou pelo vestiário, teve que dar a volta pela arquibancada. Aí deu uma parada na chuva, a gente foi, voltou e virou o jogo, moço. Aí foi loucura. A gente classificou, aí pegamos a Chapecoense no mato. Aí saímos no mato. Pô, e como é que é a experiência também de ser capitão, xerifão da zaga? Te apresentei como xerife. Cara, é uma responsabilidade grande, né? Mas eu gosto de ter essa responsabilidade. É bom a gente ter essa responsabilidade. Passa confiança pro grupo, né? Tem que ter um ali que cobra, um que é enjoado, né? Que o povo fala que é chato, mas tem que ter, sempre tem que ter. Você é um enjoado? Que Cara, nível de enjoo você é? Eu sou um pouco enjoado. Mas não é o extremo, que tem alguns aí que é extremo, né? Mas eu não sou o extremo não, mas eu gosto de passar confiança pro companheiro. E assim, você ficou 3 anos no Real. Tu jogou 3 anos também no Ceilândia, né? Do Ceilândia foram 3 anos. Foi lá que tu fez seu nome mesmo. Foi até quando eu voltei da Copa São Paulo, já ia começar o campeonato lá, o Brasiliense. Vocês falam Brasiliense mesmo? Fala Candango, fala Brasiliense, o povo fala toda assim. vez que a gente fala Brasiliense, parece que a gente tá falando, arremetendo ao rival, mas né? o povo fala isso, Brasiliense, Candango, Ou Metropolitano, né? Não, esse eu nunca ouvi falar. Não? Não, Candango e Brasiliense. Aí, Candangão. Candangão, isso mesmo. Aí quando eu voltei, no Real Brasília tinha uns 5 zagueiros. Aí eu falei assim, caraca. Aí os caras foram e falaram assim, tem essa possibilidade, o Ceilândia tá precisando aí de atleta, e perguntaram de vocês aí que voltaram da Copa São Paulo, se querem ser emprestados pra começar profissionalmente, né? Aí eu falei assim, eu quero é jogar, quero fazer minutagem. O Ceilândia já tinha começado o campeonato, então o Ceilândia já tava eu tinha ido pro jogo, mas não tinha jogado, então eu podia ser emprestado. Porque dizem que o cara quando tá no banco e se entrar não pode mais, né? Entendi, ser emprestado. Só relacionado tá de boa. Isso, aí eu só era relacionado e não jogava. Aí eu fui emprestado, emprestou eu e mais uns 6 lá do Real Brasília. A gente acabou livrando o time, quase classificamos ainda, moço, pro mata-mata lá. Aí foi onde eu comecei a crescer na minha carreira. Aí eu fiz gol lá no Ceilândia, primeiro gol na primeira passagem. Foi lá? Foi lá, na primeira passagem. Foi isso. Depois eu voltei pro Real Brasília. Aí eu voltei pra Brasília e depois voltei pro Ceilândia. Aí foi onde eles me ligaram. E assim, lá no Ceilândia, você jogou 2 competições importantes, né? Foi a Copa Verde, vocês pegaram o Cuiabá. E Copa do Brasil. Sim. Vocês pegaram nada mais, nada menos que o Santos Futebol Clube. Na primeira a gente pegou o Londrina, né? Na primeira Copa do Brasil. Aí depois a gente passou do Londrina, passamos do Avaí, aí pegamos o Botafogo. Aí perdemos Vocês ainda pegaram o Botafogo também? Não. Tu jogou contra o Botafogo? Não, contra o Botafogo eu não joguei. Não.
Mas Contra o Santos tu jogou? Contra o Santos eu joguei titular. E como que foi, tipo, a experiência de jogar essas duas competições? Principalmente a Copa do Brasil, né? Que, bom, jogo gigante jogo contra grande, o Santos. Né? É loucura mesmo, porque tipo assim, eu não tinha jogado nenhuma competição nacional. Aí passa um filme na cabeça. Eu tinha jogado só a Série D, né? O brasileiro de Série D. Mas não a nível assim, de pegar um time de Série A e, querendo ou não, é o Santos, né? O time deles não tava numa fase boa, mas era o Santos. O time dos caras era Lucas Lima, Marcos Leonardo, Ângelo, só os molequezinhos, pô. Tirando o LL aí que você falou, o resto é só o juvenil, pô. Exatamente, aí foi. Cara, a gente jogando bem. Acabou que tomamos um gol aos 80, 78 minutos lá de bola parada, de escanteio. O Joaquim fez o gol. Foi uma experiência única de ter enfrentado um time de Série A. E vai ficar marcado na minha vida aí. E como é que é o vestiário antes de um jogo como esse? Tipo assim, como é que é o clima? O que o treinador passa pra vocês? Cara, ele tenta passar confiança e tipo assim, a gente sempre tá vivo, né? Então a gente precisava ganhar porque tinha aquela parada de o empate era dos caras. Então a gente Isso tinha que é foda, né? Então a gente tinha que vencer de qualquer jeito. E o vestiário é todo mundo confiante, todo mundo acreditando. Ele dentro de campo é 11 contra 11, então é todo mundo acreditando. E nessas horas o xerife, como é um dos mais novos do grupo, como é que o xerife faz nessa hora? Cara, essa hora foi emocionante, que todo mundo chegava em mim e falava, esse aqui é o seu momento de mudar a sua vida, de mudar a sua carreira de outro patamar. Aí aconteceu até uma situação que um dia antes a gente jogou no estádio. Ou a gente fez o treino no estádio. Aí me chamaram pra renovar, né? Um dia antes do jogo contra o Santos. Só que eu, menino, sem empresário, sem nada, da minha cabeça era normal. E depois que eu fui ficar sabendo que já tinha sondagem de algumas equipes. Então aí os caras aproveitou e renovou. A minha cabeça era a melhor possível pra fazer um jogo bom. Excelente partida pra aparecer pro cenário nacional aí. Futebol brasileiro. Mano, você é daqui de Goiânia, mas profissionalmente você não tinha jogado em nenhum clube daqui, não, né? Nenhum. Daqui de Goiás eu falo, né, também, né? Você jogou por Trindade, Aceve, Iporá, Santa Helena. Isso. Tá faltando algum? Não, só isso. É isso. Eu queria falar da sua conquista pelo Santa Helena. Você já tinha batido na trave com Ceilândia. Você foi vice-estadual. Isso. Foi quando acabou o campeonato, a gente foi vice-estadual, jogamos a Série D. Batemos na trave na Série D, perdemos pro Caxias nos pênaltis. Jogo antes do acesso pra Série C. Aí não tinha calendário lá, né? Mas eu tinha contrato. Aí eles foram me emprestou pro Santa Helena. Cara, aí tinha algumas propostas de time da segunda divisão, do Goiano. Só que aí o diretor Rodrigo, ele tá até no Tupi agora. Na verdade, ele ligou pro Bandeira. Aí o Bandeira fechou com ele. Aí ele perguntou: você não conhece mais nenhum zagueiro, não? Aí o Bandeira: tem um João que eu conheço e tá aqui, tá em casa. Aí ele me ligou, aceitei o convite, fomos lá e a gente era meio que a surpresa do campeonato. Aí o treinador também, um dos melhores que eu já trabalhei, o Edson Miolo, e é um cara que nível europeu, né? Sim, treinou, ele comandou o Grêmio aqui em Goiás também. A gente tinha umas peças muito boas lá também, um elenco muito bom, jovem, mas muito bom. Fomos campeões. Foi seu primeiro título? Meu primeiro título na carreira? Profissional. Foi importante? Muito importante? Muito, até mais da forma que foi. A gente foi campeão em cima do Centro-Oeste. Eu fiquei de fora do primeiro jogo, eu tava suspenso. E o segundo jogo a gente ganhou nos pênaltis. E assim, eu falei de outros clubes que tu jogou aqui, né? Queria que você falasse um pouco da passagem pelo Iporá. Porque, tipo assim, embora os resultados não tenham sido os melhores, pô, tu só jogou jogo grande, João. Foi. Se for pegar os jogos lá, Anápolis, Aparecidense, até aí beleza. Aí vem, aqui em Goiânia tu jogou com os três. Foi. Vila, Goiás e Atlético. Como que foi jogar perto da família também? Cara, aqui a família inteira me assistindo foi só na base, né? Quando eu era mais novo. Então, profissionalmente, aqui no estado de Goiás, jogo bom, jogo grande assim, não tinha acontecido. Eu fiz a minha estreia titular, se não me engano, foi contra o Goiás. Lá na Serrinha. Foi. Aí foi onde minha família toda tava infiltrada na torcida do Goiás lá me assistindo. Nessas horas a Andressa torceu por aqui? Eu acredito, não é possível, né? Não é possível que ela vai torcer pro Goiás, né? Essa hora. Aí ela já... Não me lembro
lembro agora, acho que ela já tava grávida, já tava grávida. Eu tinha um sonho também de entrar em campo contra uma das equipes aqui do estado de Goiás e minha família me assistindo, então foi mais um sonho realizado. E aí depois do Iporá, tu foi pro... Tu já foi pro Cariri? Não, depois do Iporá acabou eu fui pro ASEV. Verdade. Você foi pro ASEV, jogar a segunda. Isso. Aí depois que eu fui pro Cariri, né? É verdade. Em dezembro. E vamos falar um pouco dessa temporada? Irmão, tu vai pro Cariri jogar o Cearense. Apenas 2 jogos, te liga pra fazer uma mudança. Pra Santo André. Foi coisa de Deus, porque... Pô, você esperava ser tão rápido assim? Não, vou confessar pra você que não. Porque me ligaram pra ir lá pro Cariri, um time com muita estrutura, financeiramente muito bom, que não é conhecido, né? É um time lá do interior lá do Ceará, tá crescendo, tem apenas, se não me engano, 3 ou 4 anos de clube que eles já estavam na primeira, né? Aí aconteceu lá, fui 2 jogos, me ligam, um empresário me ligou, falou, estão precisando de um zagueiro aqui no Santo André e tal, só que precisa pra ontem, você tá pronto? Falei, cara, vai ser difícil, mas eu vou conversar com o pessoal aqui da diretoria, ver se eles liberam. Aí eu liguei pra minha empresária, né, a Liana, aí ela ligou pro presidente lá, os caras não queriam me liberar de jeito nenhum, porque eles me ligaram na sexta, a gente jogava no domingo contra o Ferroviário. Aí chamei os caras pra conversar na sexta, falei, cara, é uma vitrine, uma Série A2, Santo André, um time de camisa. É isso aí. Aí eu fui abrir o jogo pros caras. Aí os caras, não tem como, não sei o que. Brigou, só que lá o pessoal é muito, muito tranquilo. Conversei com eles lá. Cara, se for melhor pra sua carreira, a gente não quer travar ninguém, a gente não quer fazer mal pra ninguém. E se você for ficar, você vai ficar com a cabeça pensando em outras coisas. Sim. Então vai ser feliz, vai fazer o que é melhor pra sua vida. Já fui pro Santo André, cheguei no aeroporto, já fui direto pro treino. Já cheguei, almocei, já fui treinar. Nem se apresentou direito? Não, nem, só me apresentaram assim, os caras tinham acabado de jogar, né, acho que era a Ferroviária de São Paulo, com o time do Léo. Então eles estavam fazendo regenerativo, então aí eu cheguei no almoço e me apresentaram o Gilson Kleina até no restaurante. Aí já fez o trote já? Quando eu cheguei, aí já falaram assim, ele já falou, já chegou de chuteira, né? Porque, cara, é uma curiosidade que até uma coisa estranha, os 2 zagueiros lesionaram o LCA também, no mesmo jogo contra a Ferroviária. O titular, que era o Caires, machucou o joelho, aí entrou o Janderson no lugar dele, machucou o joelho na mesma partida. Aí foi quando ligaram de imediato assim pra eu chegar. Aí ele falou, já chegou de chuteira, né? Aí eu falei, caraca, é uma responsabilidade. Aí eu treinei, a gente já viajou pra jogar contra o São José. Aí foi onde eu fiz a minha estreia contra o São José, graças a Deus, com uma vitória fora de casa. Pô, tu já chegou sendo titularzaço lá, pô. Foi. E como é que foi voltar a atuar lá em São Paulo, no campeonato, lá em Campeonato Paulista? Então, foi como eu falei, uma qualidade gigante do campeonato, a estrutura. É outro tipo de jogo, é outro nível. E é bom demais jogar no Campeonato Paulista. Pô, faltou o quê pra vocês classificarem? Porque, pô, vocês estavam indo muito bem. A Primavera também era um time absurdo, muito né? Bom, um time de muita qualidade. Cara, detalhe, porque na jogada do primeiro gol dos caras, depois a gente foi ver, foi nítido que o cara deu uma cotovelada lá, olhou no VAR, mas o VAR não deu nada. E lá foi onde, o campo do Primavera, foi onde aconteceu a minha lesão, que é o nosso mais vista. Minha cabeça ficou horrível depois dessa situação da minha lesão. Pô, e assim, na hora, só te cortando, na hora, quando tu se lesionou, tu sentiu que tinha sido uma parada mais tensa do que você poderia imaginar? Cara, tipo assim, você fala assim, putz, não, acho que foi uma parada boba, só senti. Ou na hora que tu sentiu, você já viu que a gravidade era maior? Eu já falei, caraca, já deu merda já. Não chegou a estralar, sabe? Porque todo mundo fala, não estralou e tal, e todo mundo tentando me colocar pra cima, tentando... Aí eu sempre falava, não, mas o jeito que foi, porque eu sinto meu joelho meio que sair assim e voltar, sabe? Nossa, que Aí foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Tanto que
Foi engraçado que eu senti muita dor na parte de trás do joelho. Aí tanto que na transmissão, aí depois que eu peguei meu celular, então ficava, nossa, machucou posterior de novo, posterior. Só que não. Se fosse isso, tava até de boa. Se fosse isso, tava excelente. Querendo ou não, de males, era o melhor. Só que eu saí de campo de maca e depois que acabou o jogo eu tive que sair de cadeira de rodas, porque eu não tava conseguindo nem firmar nada. Mas na hora mesmo eu já vi que já tinha dado uma coisa pior, algo muito grave. E depois fiz a ressonância, depois de 3 dias, aí saiu LCA, menisco e colateral. Pô, e como é que fica a cabeça nessas horas? Isso é igual você disse, né? Você tava recebendo muita proposta boa, pô. A Ponte Preta chegou alguma sondagem, cara, sondagem de Série C, e tinha muita gente assistindo o jogo contra o Primavera. E já tinham me avisado, a minha empresária já tinha chegado em mim, o Rodrigo, o Titaco, que me indicou lá no Santo André também, já tinha conversado comigo, tinha os caras da Botafogo de São Paulo assistindo, aí tinha um monte de empresário lá, né? Aí o pior é depois, o povo ligar, fazer as propostas e você ter que informar. E eu ter que informar. E minha cabeça ficou muito ruim, porque eu não tinha levado a minha esposa e meu filho, então minha cabeça estava muito ruim. Aí acabou que eu fiquei 2 dias lá na casa da minha irmã em São Paulo. Aí eles queriam que eu ficasse lá. Eu falei, cara, não tem condições de eu ficar aqui. Minha cabeça tá muito ruim, preciso ir embora, preciso ir pra casa. E conversando lá, e agora, acho que semana que vem eu já faço cirurgia, se Deus quiser. Dr. Dalton, do Goiás. Pô, excelente médico. Pô, mas esse momento dá pra você aproveitar o Bernardinho? Cara, demais, apesar que agora ele tá na fase de não querer ficar no colo, só quer ficar engatinhando, brincando. Toda hora tem que mas passar agora pro vovô Lobão? Ali é babão, hein? Aí ele tá. Pô, fala com ele todo jogo. Toda vez depois do jogo do Goiás eu troco ideia com ele. Ali é babão. Mas é bom demais, tá doido. Aí é um jeito da minha mente dar esparecida, né? De esquecer um pouco. Mas agora ele tá na fase de ficar engatinhando e já tá aprendendo a andar. É porque o vovô é o Lobão, né? Você chama ele de Lobinho? Não, eu chamo de Bernardinho mesmo, Bernardo. Deixa só o Lobão. Pô, bom demais, irmãozinho. Antes de eu te deixar na sua casa, queria saber então quais os planos do João. Porque você faz cirurgia semana que vem, aí fisioterapia, esse ano tu não pisa mais? Não, esse ano não. Só ano que vem. Você tem contrato com o Santo André pra jogar 2 do ano que vem? Tenho contrato com eles e agora vai sentar pra ver a renovação, né? Então os planos do João, a princípio, é fisioterapia e, se Deus quiser, ano que vem voltar mais forte que eu estava. Amém. Irmãozinho, queria agradecer por essa resenha. Eu que agradeço aí pela resenha. Sensacional. Gostou? Demais. Foi diferente? Demais. Tava demorando também, né? Acontecer essa resenha. Pois é. Trouxe o JL aqui. Tava esperando essa oportunidade. Pô, aí. Amém que ela chegou, não num momento bom. Mas assim, que bom que você tá aqui. Espero que você recupere logo. Fique 100% pra eu te ver dessa vez em campo. Amém, se Deus quiser vai Fechado? dar tudo certo. Muito obrigado pela resenha aí. Tamo junto, irmãozinho. E antes de eu te deixar na sua casa, olha pra câmera, peça pra galera deixar o like e inscrever no canal do Pimenta. Rapaziada, inscreve no canal desse monstro aí, que é o Pimenta. Dê muitos cliques aí e muitos likes. Tamo junto. O cara deu papo. Deixa o teu like, comenta resenhas do João aqui, pra ele voltar na próxima edição. E inscreva-se no canal, que é importante, mais vídeos. Em 2025 vocês vão nos acompanhando aí. Fechou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Pô, antes que eu esqueça, olha pra câmera e faz uma pose pra eu tirar um print. E aí?